Foi uma excelente entrevista para ela e para mim. Por quê? O canal explodiu de audiência quando eu entrei, eu achava que não ia dar nada, de repente foi uma explosão, tava em tudo que era televisão no dia seguinte e tal, portal a dar com pau com um pedaço da entrevista, link pro canal. Pro canal foi bom. Para ela eu achei interessante, porque existia uma discussão, até que ponto, isso que a gente fala agora da Elise, Sim. 10 anos depois, com ela já entra na cadeia sendo essa discussão. Até que ponto você constrói o seu assassino? Até que ponto você é levado à exaustão que a única saída que tem é a ausência de vida daquela pessoa? Por quê? Aquele cara, por exemplo, no caso dela, da Cláudia, pelo que ela conta, pelo que o delegado na entrevista me fala, e um pouco pela família do marido, você consegue ali juntando coisas. Parece que eu esqueci o nome dele, é Cláudio, esqueci o nome do morto. Ele tinha com ela uma relação muito estranha, desde os 17 anos de idade. Ele tinha uma outra mulher numa outra cidade, viveram meio a três, sem ser um trisal, mas uma sabendo da outra durante muito tempo. Ela fica grávida, ele batia muito nela, ele não deixava ela sair para trabalhar, daí não deixava ela ter amigas. Tinham tantas coisas do abuso mental, abuso de alma, que ele falava, se você tentar me deixar, eu te mato. Se você tentar me deixar, eu te mato e mato tua filha, que é a filha dele, no caso. Se você tentar deixar, se você pensar que você pode um dia viver sem eu mandar em você é louco. Acabava, chamava de gorda, de feia, de velha. Quem vai querer te comer? Olha o que você é, você é nada. Você não é nada. Então você tem aquela destruição daquele ser humano que uma hora ele não quer mais ser capacho. Essa mulher durou 20 anos. Ela fala, e você nunca mata, né? A mulher, quando está sendo abusada, existe a síndrome da mulher espancada, nos Estados Unidos até como é que é mesmo? Eu acabei de fazer esse caso do homem que ela cortou o pinto. A Lorena Bobbitt, ela estava nessa síndrome. Porque a mulher que é muito espancada, ela não mata o marido quando ela está sendo espancada. Depois. Ela vai agir no momento que ela se sente poderosa para fazer. Porque no momento que ele está batendo nela, ela não vai conseguir. Ele já tem uma força superior a ela, até mesmo mental. Ela não vai levantar a mão contra ele. Então ela vai agir num momento separado. A Lorena Bobbitt, ela corta o pau do cara. A Cláudia, ela mata o cara. Então, assim, a própria Elise... É uma legítima defesa isso aí? Não é uma legítima defesa, porque aí teríamos que perguntar para juristas. Eu sempre digo que essa parte de lei ela é muito delicada. Eu te indico a doutora Solange Beretta para te falar disso. Mas, assim, o que a gente pode ver é como que você construiu o seu próprio assassino. Como você fez o seu assassino nascer, porque essa pessoa ela não vai ter outra saída. Para ela, né? Esse fato igual... Não tô defendendo que saia matando, não. Eu só tô dizendo que eu tô analisando a história da Cláudia. Mas como você constrói o seu assassino, e quando você tem essa percepção, vamos pensar que é pelo menos a visão de quem praticou o ato, que é uma das pessoas que realmente sabe o que aconteceu ali, né? Fora um perito que vai ter todo o entendimento sobre aquilo lá, de uma visão neutra. Sim. Você não dá para ele uma porta grande de saída ou de minimizar a consequência final, vamos pensar, da pena? Porque como assim? Porque quando você tem um crime e ninguém sabe nada, aí você pega lá, a mulher mata marido com com graus de crueldade e guarda dentro de um freezer. Forte. E isso principalmente cai na mídia. O juiz, até para demonstrar toda a força do Estado, tende a ser muito forte ali. O júri em si... o júri vai... O júri, né? O júri vai junto. Vai definir, né? Quem vai decidir é o júri. Se a pessoa não... E aí isso. o juiz vai fazer a dosimetria da pena. Então aí você pega um júri muito mais inflamado, né? Pela mídia, e um juiz com muito mais motivação, apesar dele ser imparcial, lógico. Mas é um ser humano, gente. Ele tem as suas... Né, com muito mais motivação. E aí quando você pega alguém que explica, e a gente vê essa parte, que realmente não é que justifica a morte, mas que foi construída essa história, o final já estava escrito de alguma forma para que acontecesse assim. E isso mostra antes
Você não acredita que isso muda totalmente o resultado final da sentença? Mas se você pegar, por exemplo, da Elise Matsunaga, a gente fala muito da Elise e da Suzane, teve uma pessoa que falou assim, dá pra você parar de falar da Suzane? Não, não dá, eu não vou parar de falar da Suzane, porque ela é um caso icônico. Quando você vai falar de literatura, você precisa puxar alguma coisa, vai falar dessa de Queiroz, vai falar do Machado de Assis, vai falar da Lígia Fagundes Telles, porque são casos, são escritores, no caso, com uma vida inteira que já te pontua, inclusive, mudanças de movimentos literários e tudo mais. Então é a mesma coisa. Quando você vai falar de crime, é natural você falar do Maníaco, da Suzane, do Charles Manson. São pessoas, e a Elise, porque são pessoas que iconizam formas de crimes. Sim. Então, assim, por exemplo, se você pegar da Elise, o crime dela, parece, por tudo que eu já conversei com vários juristas, que o juiz pesou a mão na pena. Mesmo ela com todos os elementos que ela leva, inclusive, para o júri. Por quê? Aí uma opinião minha, porque a Elise nunca teve chance de contar a história dela. A história dela foi contada para nós aqui fora pela polícia e pela promotoria. Eu mesmo, da Elise, mudei muito a minha opinião. E eu, graças a Deus, mudo, que eu brinco que eu sou bem Raul Seixas, eu sou uma metamorfose ambulância. Eu desdigo o que eu falei agora. Desde que tenha fundamento, eu mudo de opinião, mas sem problema nenhum. Pô, isso é a coisa mais correta que existe. Quem tá tapado é que... Não, eu não tenho ideologia fundamentalista. Eu posso mudar muito bem as minhas opiniões, desde que tenham bons argumentos. No caso da Elise, se você pegar coisas que eu falei no ano passado... Eu falava, ela matou, ela fez isso, ela não pode ter esse tipo de aparição, como se fosse uma celebridade. Dentro talvez até de um machismo meu que eu não percebesse. Porque a Elise teve sua história contada o tempo inteiro por homens. Foi contado pelo delegado, foi contado pelo promotor, foi contado sei lá. E ela não tem uma cara muito simpática. Lembra lá atrás, quando ela aparece, ela tem aquele zoinho assim e tal. Porque é pessoal do Sul, eles são feitos de alemães, tem muito italiano também, mas assim, você tem um pessoal que é um pouco mais duro na queda. A própria Cláudia, que eu entrevistei, ela tem, às vezes, uma frieza maior de dureza da vida. Principalmente mulheres como a Cláudia e a Elise, que passaram desde sempre, e para sobreviver tiveram que se endurecer. Então a Elise lá atrás, ela aparecia muito nas fotos como uma mulher muito gelada. Tem uma coisa assim, ela para o carro com um policial que pede o licenciamento do carro dela. Está vencido, porque você tem em São Paulo, você tinha 30 dias para pagar o licenciamento. Depois da data de vencimento, ela ainda estava naqueles 30 dias. É por isso que o policial libera o carro. Tem gente que fala, ele foi subornado. Não foi, é por causa disso. Ela tem uma frieza. Ela é parada por um policial com as malas no banco de trás do marido morto. Mas, cara, essa mulher teve que ser fria o suficiente para, com 15, 16 anos, se prostituir com caminhoneiros e aguentar o que deve ter aguentado. Ela tem que se endurecer. É isso que eu falo para as pessoas. Mas eu não vejo... É uma pessoa que passou o que ela passou... Ela já sofria abuso na infância também, né? Você sofreu? Não, ela. Ela sofreu. Então, o padrasto dela... né? Abusa dela. A mãe dá-lhe um tapa na cara e chama ela de mentirosa. Expulsa ela de casa, que fala... Praticamente, porque a mãe dela é uma mulher... Era uma mulher... acho que morreu. Uma mulher muito... Tudo pelo homem. É aquele tipo de mulher que está sempre atrás de um homem para ficar à sombra dele. E aí a filha crescendo, ela e a irmã dela. Antes da prostituição, né? Não, e o pai dela mesmo, ela nem... Não, ela é jogada para prostituição por causa do abuso, porque a irmã expulsa ela de casa. E ela vai para a rua, ela vai para a avenida. Engraçado que isso só tem no livro do Ulisses. Isso não fica claro no documentário da Elise. Eu não sei se ela quer apagar, passar uma borracha nesse negócio. O que eu diria de dica para ela é que, sem esse passado explicado, você não entende ela hoje. Porque no documentário parece que ela ficou andando, vagando, entrou na casa de um cara, de uma família, que deu comida para ela e ela voltou. Não foi isso que aconteceu. Ela saiu, ela ficou 40, sei lá, 50, 60 dias para comer. Ela tinha que se prostituir. Era a única coisa que ela podia fazer. Com caminhoneiros, né? Com gente que viesse, gente, por 10, 15 reais. Né? Entendeu? Claro, eu também tenho tanto a compaixão pela faxineira do posto,
como eu tenho por ela também. Mas talvez nem como faxina dessem, porque ela era menor de idade, sem carteira, sem documento, sem cacete A4, ela não conseguia muita coisa. Então, sem essa explicação da vida dela, você não consegue entender o porquê que ela para com um policial no carro, consegue ser gelada, não se entrega, não se emociona, não treme. Porque várias vezes na vida dela ela teve que ser gelada, não tremer, e para conseguir ficar viva. Então ela tem essa organização mental interna muito possível de ser entendida. Ela parar e ela não se emocionar com o policial com medo de nada e nem com porque ela está querendo sobreviver. E você, a sua sobrevivência, você vai conseguir o que você quiser fazer. De novo, estou falando para ninguém matar maridos, as pessoas não entendem. Às vezes que eu falo assim, Beto, parece que você está falando para a pessoa, eu não estou falando para fazer nada, só estou dizendo o que ela fez. Então, na série da Netflix fica esse vácuo desse passado dela. No livro do Ulisses é extremamente bem escrito e bem colocado. Então você consegue entender ela. Então, assim, a história, para te responder a tua pergunta se aumenta ou não a pena e tal. Eu acho que se a Elise fosse julgada hoje, ela poderia ser absolvida. Que ela quase foi lá. O júri foi meio... Não foi unânime, né? Porque nós temos uma outra forma de ver muitas coisas. Tivemos aí movimentos importantes, sei lá, Me Too da vida. Você tem crescimento maior da mulher que ter a voz dela, que tem que ter mesmo. Então, assim, a sensação que eu tenho é que ninguém nunca quis conversar com a Elise.